História do oitavo ano e como a gente tinha terminado, né, a Revolução Francesa, o final, né, daquele acontecimento marcante, né, na história da humanidade que levou à era contemporânea que nós estamos hoje, a famosa Revolução Francesa. E aí, nesse caminhar, né, nós vamos ter também, atrelado à Revolução Francesa, a era napoleônica ou Império Napoleônico. Então, diante do resultado final, do desfecho, né, dos acontecimentos da Revolução Francesa, aquele tanto de guilhotina que teve, né, por parte dos jacobinos de Robespierre, aquela cana de braço, né, que aconteceu entre os poderes gerondino, jacobino e outros mais grupos, terminou, né, tornando o poder político da França defasado, né? E na situação que se encontrava a França, para os franceses, a solução seria um homem, né, de grande força, astuto, né, pudesse assumir o poder. Aí onde entra Napoleão Bonaparte. Ele liderava o exército francês, tendo em vista, né, que foi um exército de grande destaque frente ao mundo. Napoleão, como líder, né, trazia para o povo francês naquela época o sentimento de segurança. Então, nada melhor para eles do que uma pessoa que mostrava poder, mostrava domínio, né, do exército frente ao mundo para tal poder. Aí o que é que aconteceu? Napoleão deixou, diante dos acontecimentos, né, que estava tendo na França, ele deixou o exército em campanha lá no Egito e dirigiu-se para a França, onde foi aclamado pela população das ruas de Paris, né, a capital da França, e dias depois tomou o poder com um golpe de Estado. Foi dado o golpe, né, lá nesse poder, né, que na época havia, né, a República Francesa, dada pela época contemporânea, a Revolução, e aí ele assumiu o poder como, né, um cargo, quando ele viu que o poder dele estava sendo, corre o risco, né, de ser tomado ainda, porque a monarquia, veja só, ele se tornou monarca, mas não queria entregar, né, a monarquia. E aí, nessa situação, o que é que ele faz? Ele, além de dar o golpe, né, torna-se o cônsul vitalício, ou seja, um cargo que só tem fim com a morte. E ainda achando pouco isso, né, por conta dos que queriam ainda, né, que almejavam poder, os antepassados, né, lá da França, que estavam ligados ao poder absolutista. E aí Napoleão logo se proclamou imperador. Tanto que esse acontecimento dele aconteceu lá na igreja, na Notre Dame, né, que o ano passado sofreu um incêndio, foi o ano passado, foi, né, o ano passado mesmo, sofreu um incêndio. Então, lá na Catedral de Notre Dame, ele foi aclamado imperador da França. E quem coroava, né, era o Papa na época. Ele tomou a coroa do Papa e autocoroou imperador francês, e bem poderoso. Ele se tornou poderoso, Napoleão, por quê? Porque ele começou a expandir os seus domínios. Ele não ficou só ali naquele território francês, não. Além de organizar a situação da França, que se encontrava em ruína mediante ao governo anterior, ele também expandiu os territórios, né, dominando fora. Até o próprio continente europeu ele conseguiu dominar, né, várias terras, né? Como, por exemplo, Portugal ficou sob o domínio português. E a Inglaterra, sendo a Inglaterra também muito poderosa, ela ficava observando esse desenvolvimento da França e começou a ficar com medo, ou seja, de faltar espaço para ela, dela se expandir também. E aí começou a duelar França e Inglaterra, né? Quando eles não se bicando. Só que como Napoleão tinha um exército poderoso, ele conseguiu neutralizar naquela época, ele conseguiu neutralizar vários territórios, né? Vários territórios europeus, países, né? Prússia, que hoje é a Alemanha, né? Portugal, a Rússia. E aí ele foi fazendo um cordão, né? Ligando todos, ele dizendo assim, aqui quem manda sou eu. E aí começaram realmente a temer ao grande poderio que Napoleão tinha e o seu grande exército.
E aí, Napoleão, ele tentava de todas as formas vencer a Inglaterra. Ele queria também, ambicionava também a Inglaterra, a grande potência, né, naval. E era justamente por ser essa potência naval bem protegida que ele não conseguia chegar, ele não conseguia vencer a Inglaterra, né? Batia, mas não conseguia vencer. Ele tinha uma grande proteção, a Inglaterra. E aí o que foi que ele pensou? Já que ele estava dominando os países, os territórios europeus, boa parte, ele fez um bloqueio continental. Ele proibiu que os países da Europa, que ele estava dominando, inclusive Portugal, de comercializar com a Inglaterra. Ele queria que ela ficasse fraca, né? Sem comércio ela vai ficar fraca, eles vão começar a passar necessidade, aí o exército vai ficar fraco, aí ele ia conseguir, no pensamento de Napoleão, aí eu vou conseguir vencer a Inglaterra. Ele pensou que esse bloqueio estava dando certo, mas não estava. Portugal mesmo não ficou satisfeito com isso aí, ficou fazendo às escondidas. Dom João era o príncipe regente, né? Seu pai havia morrido, sua mãe estava louca, a Dona Maria I, e aí ele assumiu o trono, né, como príncipe regente. Aí, meu filho, continuou na época comercializando com a Inglaterra, às escondidas, sem a França nem sonhar. Menino, quando Napoleão soube, olha, essa família real só foi juntou em 1808, só foi juntou tudo que era pano de bunda e vieram correndo para cá, para o Brasil. Foi onde a família real chegou no Brasil, porque vieram corrido, com medo de Napoleão Bonaparte. Aí, meu filho, saíram às escondidas e às pressas e trouxeram toda a troçada deles, vieram se instalar aqui no Brasil. O Brasil era a colônia, né? Agora passou a ser a sede do governo português, porque o príncipe regente e a maluca da mãe vieram para aqui, para o Brasil, com medo de Napoleão Bonaparte. Aí é onde a história já começa, né, a ligar, né? Os fatos já começam a ligar um ao outro. Quando a gente vai, eita, lá na Revolução, a Revolução caiu em Napoleão, então Napoleão já está aqui no Brasil. Pois bem, então Portugal correu com medo de Napoleão Bonaparte. Portugal, que eu digo, o rei, né? Veio parar aqui no Brasil. E aí, né, diante disso, dessas falhas que foram acontecendo nesses bloqueios, e aí os países foram ganhando força, né, os que estavam no bloqueio, e rompendo, e aí começou a vir uma avalanche, né, sobre Napoleão Bonaparte. Terminou, né, que o bloqueio foi rompido, e aí, consequentemente, vai vir a queda de Napoleão. Então, Napoleão, ele sofreu, né, no primeiro momento aí, um descontrole governamental. Aí, quando ele viu que o barco ia afundar, abdicou do poder. Correu, né? E aí ficou escondido durante uma época. Até que, assim, aí a família real anterior, né, lá da época do antes da Revolução Francesa, eles foram assumir o poder, retornaram ao poder novamente. Só que o povo, né, francês não estava satisfeito com o retorno da família real, da família lá do antes da Revolução Francesa voltar ao trono, né? Não estavam satisfeitos com eles, e Napoleão estava sabendo de tudo que estava se passando. Então, o que é que Napoleão fez, né? Napoleão conseguiu voltar novamente, né? Ele veio novamente para a França, sabendo da insatisfação do povo, que o povo clamava, né? Pedia para que ele voltasse novamente. Então, ele voltou. Aí, ele governou durante 100 dias, foi o governo de 100 dias, ele governou a França, né? Que o governo francês foi assumido, quando ele fugiu, Napoleão, o governo francês foi assumido por Luís XVIII, né, que era da dinastia Bourbon, né, que era irmão de Luís XVI. Luís XVIII foi quem assumiu o trono. E não satisfeito, né, então o povo francês, e aí conseguem trazer Napoleão de volta. Napoleão assume o poder. Então, quando Napoleão volta a assumir o poder, ele passa mais ou menos uns 100 dias, né, e como também ele já estava com o filme queimado, né, frente aos outros países, aí reúne os países europeus para atacar a França. E aí eles pegam Napoleão de jeito. E aí quando eles pegam Napoleão, eles vão prender Napoleão na ilha de Elba, no caso a Inglaterra, né?
vai prender Napoleão na ilha de Elba e lá ele vai ficar até... Aliás, ele vai primeiro para a ilha de Elba, né? Que depois ele volta. E aí, quando os países se unem, né? Para tomar o poder dele, né? Ele é levado para Santa Helena, né? A ilha de Santa Helena. Aí lá na ilha de Santa Helena, ele vai ficar até morrer, no dia 5 de maio de 1821. Foi quando ele veio a falecer, Napoleão Bonaparte. Então a gente vê, né? A força que Napoleão tinha, o tanto, né, que cresceu e ao mesmo tempo a força, igual uma bola de assopro, né? Encheu tanto e de repente estourou e não sobrou nada. Foi o que aconteceu. Aí, diante desse mesmo período, né, que Napoleão está no poder, tem a independência do Haiti. Então, o Haiti, aqui na América Central, uma ilha, né, uma ilha que é bastante pobre, sofre muito com efeitos, né, catastróficos naturais pela condição geográfica do Haiti. Então, essas terras, né, elas foram colonizadas pelos europeus e aqui no centro, né, foi logo a Espanha que chegou. E a França veio também junto para ocupar. Então, o Haiti, né, estava sob controle de países europeus, como Espanha e França. Aí o que é que acontece, né? Lá no Haiti ocorreu a única rebelião organizada por escravizados africanos na América. A rebelião que aconteceu pelo processo de independência do Haiti, né, que era conhecido por São Domingos, foi um movimento organizado pelos negros. Foi o primeiro levante. Foi o segundo também país do continente americano a se tornar independente. E o primeiro da América Central e do Sul. Que o primeiro mesmo geral foi os Estados Unidos, que conseguiu seu processo, teve sua independência, que a gente ainda vai trabalhar isso. Mas aí, no caso, o Haiti conseguiu, né, sua independência, mas foi uma luta muito difícil, ainda com Napoleão no governo francês, né? Acontecia várias revoluções e rebeldias, né, dentro da ilha. Mas por que acontecia as rebeldias? Porque eles eram explorados. Eles eram explorados tanto que chegou a um ponto que não aguentavam mais, né, ser explorado pela metrópole, no caso, pela França, pela Espanha. E aí, diante disso, né, essa revolta, né, vai trazer uma série de quebra de cabeça, digamos assim, para a metrópole. No caso, era Napoleão, o imperador. Então, ele vai mandar sufocar o movimento. E aí, como teve, né, o movimento, Napoleão mesmo mandou logo um exército, enviou um exército para a ilha, né, para conter a revolta. E um dos líderes do movimento, né, Toussaint, né, ele foi morto, né? Ele foi capturado, levado para a França e lá ele foi morto, né? Ele era um do líder do movimento. Só que eles não se deram por vencido, os negros. Eles ainda prosseguiram com o movimento, né? Eles forçaram a França a libertar os escravos. Aí foi dada a liberdade a eles. Aí como disse, quando matou, aí foi que o movimento se tornou mais forte. E aí Dessalines, né, assumiu o poder, assumiu o posto do seu colega, né, anterior. E aí lutando, né, nessa luta, passou a liderar todo o movimento dos ex-escravizados, né, ex-escravizados, combatendo, né, a ferro e fogo até conseguir sua independência, né? Até conseguir seu processo de independência dos outros países. Então, os comandantes prosseguiram, culminaram na expulsão do exército. Eles conseguiram expulsar os franceses na região em 31 de dezembro de 1803, declarando a independência do novo país. Foi aprovada a colônia de São Domingo e foi proclamada independente, recebendo o nome de Haiti. Foi aí quando eles conseguiram expulsar os franceses, né? Conseguiu sua independência e deu o nome, né? Que chamava de Colônia de São Domingo, passou a ser chamado de Haiti. Ou seja, desmembrou de lá da França, né? Tornou-se um país independente. Mas o que mais caracteriza o processo de independência do Haiti,
porque foi uma luta de escravos, ex-escravos, né, por essa independência. Teve o derramamento de sangue? Teve, mas aconteceu a liberdade. Apesar de ser hoje, né, um país, economicamente falando, bastante fraco, né, frágil, mas conseguiu sua independência por esse caminho, né, na luta dos ex-escravizados. Então aí a gente teve, né, a Era Napoleônica, o que foi uma rápida pincelada que eu dei, e o Haiti também. Vocês têm a apostila, o material, qualquer dúvida é só perguntar.